Olá, seja bem-vindo a mais esta visão semanal global macroeconômica, dia 23 de setembro de 2023. Espero que vocês estejam gostando bastante dessas publicações, porque elas têm mostrado muitas coisas que a mídia não fala que vai acontecer, né? O pessoal começa aí a querer vender produtos, né? E a gente fala que não vai acontecer assim, e acontece de fato, né? Então, estes são os ativos que nós vamos abordar, como de costume. Né? E vamos já passar então ao nosso gráfico para que possamos então fazer esta leitura da nossa visão gráfica e eventualmente macroeconômica, né? Eventualmente não, porque é uma visão macroeconômica, né? Mas ela é baseada no gráfico, é isso que eu quero dizer. Tá ok? Vamos lá então começar com os juros longos americanos. Essa semana o Fed, o Banco Central Americano, disse que ele manteve a taxa de juros, né? E disse que ela vai perdurar, né, vai continuar elevada por mais tempo do que inicialmente se esperava. E isso caiu não muito bem no mercado. Né? Então o que a gente tem aqui? Olha, mais ou menos na quarta-feira, né, foi a reunião do Fed. E é engraçado, né, algumas coisas que acontecem. Os juros caiu logo na sequência e voltou a subir. E lembre-se aqui, a gente está falando de juros longos, de juros de 30 anos, coisa que a gente não consegue nem imaginar aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem. Né? E por isso é que é possível fazer uma análise muito razoável do que está acontecendo lá. Eu inclusive estou pensando, analisando bastante a colocar os juros de 10 anos, ou talvez o de 2 anos, né, para a gente ter mais ou menos uma comparação do que acontece lá com o que acontece aqui, porque aqui a gente consegue avaliar no máximo 2 anos. Né? Então eu tô pensando nisso, talvez na próxima semana ou em breve, isso venha a acontecer. Então, o que a gente pode efetivamente dizer, né, do que está acontecendo aqui nos juros americanos? Houve uma forte queda, né, e uma retomada de quinta para sexta-feira, certo? A mordida do crocodilo continua em baixa, né? O preço, veja que ele está fazendo topos um pouco mais baixos, fundos um pouco mais baixos, ou seja, ele continua indo para baixo, ainda que ele tenha uma certa volatilidade. O Maximus apresentou aqui um movimento de alta, mas sem muita disposição, com o índice de deslocamento de apenas cerca de 17%. Nossa visão aqui é que, apesar do Fed ter dito que os juros devem continuar elevados por mais tempo, houve essa queda razoável aqui, né? Até porque quando os juros mais próximos da nossa data sobem, em geral o longo tende a fazer uma balança. Isso não é regra, mas costuma muitas vezes acontecer, certo? Então, é difícil dizer na hora que sai a notícia o que pode acontecer, o que vai acontecer. Nessa semana, o mais razoável é, de fato, observar. Certo? Então, o que está mostrando o gráfico para nós é que ele está encontrando, ele está testando a boca do crocodilo, o lábio do crocodilo. Parece que ele vai andar mais. Talvez venha testar aqui os dentes do crocodilo e depois vai voltar a cair. É isso que eu diria que tende a acontecer. Mas essa é uma visão bastante incerta. Tá? Pode acontecer diferente porque acabou de sair uma notícia e o mercado eventualmente ainda não absorveu. Né? Tanto é que a gente vê aqui uma queda considerável logo depois que ele falou que os juros deveriam ficar elevados. Certo? Então, quando tem assim ações muito díspares, é melhor observar um pouco mais, né? Porque a gente sempre segue o que o mercado está fazendo e não aquilo que a gente acha. A gente acha para ter uma opinião, para ver se o mercado realmente está fazendo, mas para ganhar dinheiro no mercado, você não pode seguir a tua opinião, você tem que seguir o que o mercado está dizendo que ele vai fazer. E no momento ele parece um tanto quanto em dúvida. Tá? Então, se a gente tem uma recomendação a fazer, é que, na nossa visão, por enquanto é hora de ficar calmo e esperar os juros evoluírem.
Semana que vem a gente volta a fazer essa leitura. Depois vem aqui o S&P, né, um dos principais índices de bolsa de valores dos Estados Unidos, que caiu drasticamente. Veja, juros caiu, bolsa caiu, não é um movimento que vai do mesmo lado. Né? Em geral, quando juros caem, bolsa sobe, quando juros sobem, bolsas caem. Então, só para mostrar aqui, o comportamento dos juros de 30 anos nessa semana que acabou não parece muito consistente. Bolsa caiu fortemente, né? Tá dando uma parada, tudo bem que é sexta-feira ela costuma dar uma acalmada mesmo. A mordida do crocodilo continua em baixa, o preço continua dando áreas de que vai continuar caindo. O Maximus começou a dar uma corrigida, o índice de deslocamento é de apenas 10%, então eu acho que ainda não tem uma força de fato para ir para cima, ele vai voltar a cair, vai começar a semana muito provavelmente caindo, tá? A não ser que algo totalmente novo surja aí no horizonte. Da mesma forma, Nasdaq, um pouco mais volátil, mas o mesmo comportamento, a mesma visão. Dow Jones tem um comportamento diferente dos demais índices, mas mais ou menos vai na mesma linha. Aqui ele continua caindo, né? A visão é mais ou menos a mesma, só que ele tem um índice de deslocamento bem mais pronunciado do que os outros, ou seja, ele está dizendo eu vou continuar caindo essa semana. Então se você opera curto para uma operação vendida, descoberto. Se você opera mais longo, é o momento de dar uma esperada para comprar mais barato quando for comprar. Russell, das pequenas empresas, ele sofre muito com juros elevados. Aí caiu assim como as outras. Tá? A visão é a mesma. Depois vem aqui os juros europeus, na verdade da Alemanha, tá? Que se mantiveram estáveis essa semana, bem estáveis. Eles parecem estar testando aqui a boca do crocodilo e os dentes do crocodilo, certo? Mas o indicativo que nós temos, faltando a linha de preço, esqueci de atualizar aqui, o indicativo que nós temos é de que ele vai continuar caindo. Ele está testando aqui e deve voltar a cair. Perfeito? Depois vem o DAX, né, que é o principal índice europeu das bolsas alemãs, que caiu como os outros. Tá? Ele está lateralizando, mas tudo indica que ele deve continuar um pouco mais este movimento de queda. Certo? Depois dele, o Stoxx 50, que é o índice de ações europeias, as 50 mais negociadas ações europeias, também movimento muito parecido, não tem muito o que dizer, né? Foi meio que uma leva geral. Né? Ouro, ele deu uma parada, caiu e deu uma parada. Né? Em relação à abertura da semana, ficou mais ou menos elas por elas, ou seja, ele está parado. Ele chacoalhou durante a semana, mas está parado. O que indica que a percepção de risco é basicamente a mesma da semana anterior. Não houve um aumento, nem uma queda, né, uma diminuição na percepção de risco. Vamos ver daqui a pouco o franco suíço para ver se lá também foi assim. Depois, o euro. Né, o euro deu uma levantada, mas caiu novamente. Né? Falou que os juros iam continuar alto, ele deu uma estocada lá em cima e volta para baixo, né? Muito rápido. E se manteve, né? Lateralizado no começo, lateralizado no fim, caiu um pouquinho em relação ao início da semana e tudo indica que continuará caindo. Ou seja, euro continua caindo, continua desvalorizando, significa que o dólar está se valorizando em relação ao euro. Eu vejo um monte de notícias falando que o dólar está fraco, que o dólar está caindo, que o dólar é isso, que o dólar é aquilo. É só olhar. Tá? Em relação ao euro, o dólar continua fortalecido. O euro é quem está bem enfraquecido. Está com uma relação aí de 0,6, 1,06, mais ou menos em relação ao dólar, quando no início da Covid era em torno de 1,20. Libra, mesma coisa, continuou caindo, caiu mais forte do que o euro, ou seja, fortalecimento do dólar e enfraquecimento da Libra.
A Libra está em torno de 1,22, enquanto lá atrás ela chegou a ser 1,40 e até mais do que isso. Tudo indica que ela continua caindo. Esqueci de falar aqui, quase esqueci de falar, mas tudo indica que ela continua caindo. Depois, dólar-franco suíço, aqui inverte a relação, né? Então quando sobe é fortalecimento do dólar e enfraquecimento da moeda em questão, no caso aqui o franco suíço. Ele foi aí uma subida bem pronunciada, corrigiu o preço aqui, mas tudo indica que ele vai continuar subindo, ou seja, de novo, valorização do dólar, desvalorização do franco suíço. E o que é pior, né? Aliás, que é pior não, é bom, queda na percepção de risco. Lá no euro, que é o principal indicador de percepção de risco, continua tudo na mesma. E aqui, em termos de moedas, há uma diminuição na percepção de risco. Então vejam como essas coisas contradizem muito do que é dito na mídia. E o pessoal vendedor de relatório, né, vendedor de solução mirabolante ou miraculosa, dizendo que a bolsa vai disparar, que o juros está caindo, aquele negócio todo, né? Que o dólar está fraco, que de repente o yuan chinês pode ser uma moeda de protagonismo no mundo. Vamos ver o yuan daqui a pouco. Cuidado, o gráfico não mente, porque ele mostra o que de fato está acontecendo no mercado, não o que o pessoal está querendo te vender. Dólar e ien, mesma coisa, né? Subiu, dólar valorizou, ien desvalorizou. Aqui está um pouco lá, deu uma chacoalhada aqui por causa dos juros americanos, mas ele está num crescimento comportado, né? Não está como aqui ou como aqui, que foi um crescimento muito forte. Certo? Tudo indica que continua subindo, mas o preço já está encontrando uma resistência. Ele vai precisar passar por uma correção muito em breve para continuar num crescimento sadio. Agora, o yuan de fato valorizou um pouquinho em relação ao dólar, olha que bacana. Bacana não, né? Interessante. Ele foi desvalorizando e valorizou no fim da semana. Aqui, mais ou menos aqui, ele não sofreu muito o impacto da variação dos juros americanos e ele tá aí meio esquisito, né? O valor aqui, né, o preço está caindo fortemente, olha só, passou para o lado negativo, indica que ele deve cair mais. Cair mais é mais valorização do yuan em relação ao dólar, mas ele não perde os suportes e daqui a pouco ele volta a subir novamente. Por isso que eu falo que o que eu leio aqui não me mostra nada daquilo que o pessoal fala aí nas redes sociais. Tudo bem, dessa semana teve uma valorização do yuan frente ao dólar, não foi muito grande, ó. Começou aqui, terminou aqui, mas teve uma valorização. Só ela também. Depois o petróleo, né? A gente já tinha dito que o petróleo devia subir, ele continuou subindo. Aqui ele teve uma correção mais forte. Né? Eu também fiz uma burrada na operação de petróleo na quinta-feira. Né? Fiz uma burrada, levei um stop. Fazia tempo que eu não fazia essas coisas. Mas veja só, até quem tem experiência, de vez em quando faz umas bobagens, né? Deixei um stop chatinho aí na quinta ou na sexta-feira, já não me lembro mais. Mas felizmente tinha os ganhos de semana para compensar e não fechar muito ruim. Agora, olha só, o preço ele foi bem para baixo. Ele penetrou bem aqui. E isso é um indício de uma movimentação rápida sem alterar a estrutura, a macroestrutura do mercado. Né? Então o crocodilo continuou mais ou menos na mesma. O Maximus já está começando a dar indício de que deve subir, apesar da intensidade de deslocamento ainda está forte para baixo. Ele encontrou um suportezinho aqui que talvez ele não rompa. Eu acho que vai ser difícil romper depois de um movimento desse. Vai ser difícil romper aqui. Ele vai ter que testar algumas vezes para romper. Então eu acho que agora começa a semana com o petróleo subindo novamente. Ok? Muito bem. Então voltando aqui para os nossos ativos, espero que tenham apreciado mais esta visão semanal global do mercado macroeconômico. Tá? E voltamos no próximo sábado com mais a respeito desses importantes índices e ativos que podem literalmente guiar a tua vida no mercado, mesmo brasileiro, né? Porque o mercado brasileiro funciona muito dependente
do mercado externo e a macroeconomia, né, o que a gente mostra aqui, tem muito a ver com o que vai acontecer de fato no mercado brasileiro. Ok? Até semana que vem. Um abraço.